Creatina. Aqui alguém usa? Creatina é mais comum, né? Usa quanto? 5 gramas? Mais alguém aqui está usando? Quanto é que vocês usam? 5 também? Alguém usa mais ou menos que isso? 10? Tá mais pesado, né? Então, a creatina, pessoal, de todos os suplementos que eu falei até agora, é o que mais tem comprovação científica e é o que mais tem, o que melhor tem custo-benefício, que é um suplemento barato. Creatina por mês, vocês gastam uns 30, 40 reais às vezes. É uma suplementação barata, com nível A de comprovação científica. O mecanismo de ação principal da creatina, eu falei ontem quando eu estava conversando sobre metabolismo energético. Suplementação de creatina aumenta os estoques de creatina fosfato. Creatina fosfato é utilizado para aumentar a ressíntese de ATP e melhorar a tua performance. Existem alguns outros possíveis mecanismos de ação da creatina. Creatina poderia aumentar a ativação de células satélite e creatina, por aumento de retenção intramuscular, poderia aumentar a síntese proteica. Mas esses dois mecanismos não são 100% comprovados. O principal efeito da creatina com relação a essa questão anabólica é o fato dela melhorar o seu treino. E você treinando melhor, você consegue um melhor estímulo. Esse aumento de ativação de células satélite e aumento de síntese proteica por retenção intramuscular não é 100% comprovado. O que a gente tem mais de comprovação mesmo é a melhora no treino e essa melhora no treino causando um aumento mais significativo de hipertrofia, tá? Creatina, pessoal, eu não vou ficar citando estudo por estudo, porque assim, quando bem utilizada, funciona. Tem muito estudo de creatina. Você acha um outro estudo mostrando que não tem efeito? Acha. Mas normalmente são estudos que não têm uma delineação muito boa, tá? E por que você acha estudo mostrando que não tem efeito com qualquer coisa, mesmo com creatina? Mas de todos aqui, se fosse para escolher um, o melhor suplemento seria a creatina, tá? Isso aqui é só um resumo de como daria de utilizar. Saturação de creatina. A saturação da creatina, ela não é necessária, mas ela pode ser feita em algumas situações. Por exemplo, chegou um paciente para você que daqui a 2 semanas ele tem uma prova de 100 metros rasos. Se você não fizer a saturação de creatina, vai demorar muito para ele aumentar esses estoques de creatina fosfato. Pelo menos 1 mês normalmente. Então daqui a 2 semanas ele não vai ter uma melhora de rendimento na prova. Então nesses casos onde a pessoa precisa de um resultado mais rápido, se você fizer a saturação, você tem um aumento mais rápido de creatina fosfato e consequentemente seu resultado é mais rápido. Agora, se você recebe uma pessoa que não tem nada de competição próxima, vai ficar uns 3, 4 meses sem competir, de forma crônica, tanto faz se ela fizer a saturação ou ficar o tempo inteiro na dose de manutenção. O resultado final é o mesmo. A saturação ela só serve para acelerar o processo. Uma outra coisa que acontece muito comum na saturação é um ganho de peso mais significativo. Isso pode ser às vezes interessante para aquela pessoa muito magrinha que está um tempo sem ganhar peso. Então se você saturar a creatina em 1 semana com ela, talvez naquela 1 semana ela ganhe uns 2 quilos. É de músculo? Não, é retenção de água intramuscular. Mas é um efeito psicológico para animar a pessoa. Tá? A pessoa ganha 2 quilos que não ganha há muito tempo, ela fica mais animada. Então se a pessoa quiser esse ganho de peso, dá de utilizar. Contrário, às vezes acontece com mulher. Mulher muitas vezes não quer ganhar peso. Se você chega no seu consultório uma mulher que quer emagrecer e creatina é sim indicado para processo de emagrecimento porque ela vai melhorar o teu rendimento no treino, você satura a creatina e essa pessoa ganha 2 quilos em 1 semana, ela não volta mais em você, tá? Então esse aumento de peso pela creatina na saturação é útil em alguns casos e também pode ser deletério em alguns casos se a pessoa não quer. Então se chega uma pessoa que não quer ganhar peso, quer perder, por segurança não faça saturação, deixa só na manutenção que ela talvez até ganhe um pouquinho de peso, mas não vai ser esse ganho de peso tão rápido como acontece com a saturação, tá? Dose padrão da saturação, 0,3 gramas por quilo de 5 a 7 dias. Então se a pessoa pesa 100 quilos, ela tomaria 30 gramas por dia nesse período, fraciona normalmente em umas 4 a 5 doses. Dose da manutenção, de 0,03 a 0,05. Alguns estudos até botam 0,1. Mas de maneira geral, essa dose mais baixa já é suficiente para manter os estoques de creatina fosfato.
Claro que fica muito chato ficar pesando 3,5, 4, 5,5, 6 gramas, então não precisa, tá? Se manter essa dose de 3 a 5 gramas por dia, ou para uma pessoa mais pesada de 5 a 10, já está padrão, já vai manter os estoques estáveis de creatina fosfato, não precisa necessariamente ficar fazendo esse cálculo. Na saturação pode fazer, porque na saturação um cara de 100 bota 30, uma pessoa de 60 bota 20, isso já dá diferença, tá? Mas na fase de manutenção ficando de 3 a 5 para uma pessoa abaixo de 70, 80 quilos e de 5 a 10 para uma pessoa mais pesada, já está padrão, não precisa mais ou menos do que isso. Creatina aqui no Brasil é um suplemento que ainda sofre muito preconceito, principalmente porque há mais ou menos uns, acho que 10, 11 anos, ela ainda era proibida pela Anvisa. Primeira vez que eu tomei creatina, ela ainda era proibida. Eu tomei achando que era quase um esteroide, porque era uma coisa proibida, não podia ter, etc. Então, assim, essa proibição da Anvisa fez com que aqui no Brasil o pessoal tivesse muito medo de creatina, principalmente com relação à função renal. Ah, creatina aumenta o risco de pedra no rim, creatina sobrecarrega o rim, etc, etc. Pessoal, creatina é um dos suplementos que mais tem segurança no mundo, até porque é o suplemento mais estudado. Tem estudos com creatina em pessoas com apenas um rim, mostrando segurança. Tem estudos com doses elevadas de creatina, 0,3 a 0,8 gramas por quilo, feito com duração de anos em crianças. Tem inclusive nesse livrinho aqui, na minha parte de nutrição. 0,8 gramas por quilo, para ele ali, proporcionalmente, daria 80 gramas de creatina. Então, se a gente for fazer essa proporção da criança para uma pessoa mais pesada, teria essa segurança dessa dose tão elevada por uso contínuo, crônico, durante 1, 2 anos seguidos. Por que creatina é utilizada com criança? Normalmente é utilizada com criança que tem a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença muito catabólica. Creatina auxilia essas crianças, no caso, às vezes aumentar um pouquinho de massa magra e manter principalmente força. Então é muito utilizado nesses casos e muito bem, o resultado é muito bom, tá? Então por que eu trago essa questão da criança? Para mostrar como é seguro. Creatina é um suplemento extremamente seguro, tá? Esse efeito da retenção que a creatina causa também é um mito que surgiu, tem muito aqui no Brasil, das pessoas acharem que creatina vai deixar a pessoa mais retida, que vai retirar a definição da pessoa. Isso não ocorre, tá? Creatina realmente causa um aumento de retenção. Por quê? Porque ela tem um efeito osmótico. O que isso indica? Que para onde ela vai, ela leva consigo água. Só que onde é que a creatina fica armazenada? Mais de 95% da creatina fica armazenada na nossa musculatura. O que isso significa? Que essa retenção é uma retenção intramuscular. Aumento de retenção intramuscular é bom ou ruim? É ótimo. Então assim, a creatina aumenta a retenção? Aumenta. Mas é retenção dentro do músculo. E isso é bom, não é retenção subcutânea. O que acontece? Se a gente tem uma pessoa com um percentual de gordura mais elevado, se ela tomar creatina, ela vai ter aumento de retenção intramuscular. Como o percentual de gordura dela está mais alto, ela não vai ver a musculatura dela mais densa ou mais aparente. Por quê? Porque tem gordura ainda ali. Então, às vezes, ela vai ver só um aumento de retenção geral. E daí, às vezes, ela acha que está mais retida. Mas não é verdade. Se a gente pega um atleta seco em final de preparação e faz saturação de creatina, ele fica mais denso ainda, porque aumenta muito a retenção de água dentro do músculo, a musculatura fica mais aparente, tá? Então esse efeito de retenção da creatina ocorre, mas é uma retenção dentro do músculo, o que é extremamente positivo. Tipo de creatina a ser utilizado. O melhor é o mais simples, que é a creatina monoidratada. É a mais barata e é a que mais tem comprovação científica. Surgiram ali nos últimos anos alguns outros tipos de creatina. Uma das mais famosas é aquela da Concrete, que eu acho que é a creatina hidroclorida, que era um scoopzinho de mais ou menos 750 miligramas de creatina que vinha ali, creatina HCl, que o marketing principal era, essa creatina não aumenta a retenção. O que já é um marketing bem tosco por parte da empresa. Por quê? Porque o efeito bem positivo da creatina é esse aumento de retenção, tá? Então estaria tirando um efeito positivo desse suplemento. Todos os estudos que comparam a monoidratada com os outros tipos de creatina mostram ou que ela é igual ou que ela é superior. No caso dessa creatina HCl, que era bem mais cara,
a creatina monoidratada nos estudos foi superior a ela. Então, se quiserem utilizar uma creatina, utilizem essa. Monoidratada é aqui, acho que no Brasil nem tem outra, tá? Importada até tem, mas no Brasil 100% é monoidratada. Aquela questão do símbolo Creapure, ele ainda é creatina monoidratada, tá? Creapure é um selo de confiança alemão, que basicamente indica que ali tem 100% creatina. Mas se você pega uma empresa idônea que não tem o selo Creapure, em teoria, se ela não bota outra coisa no rótulo, é também para ter só creatina, tá? Esse selo Creapure é creatina monoidratada igual. Só é uma segurança a mais para o consumidor que aquela creatina não está adulterada. Mas é creatina monoidratada igual. A maioria das marcas nacionais tem esse selo Creapure, tá? É só um selo de segurança, tipo selo, tipo ISO 9001. Inclusive a Solaris, que é uma empresa que tinha esse ISO 9001, na época que fizeram testes para ver a concentração proteica do whey, ela foi totalmente reprovada. Então, às vezes, nem dá de confiar muito nisso. Tá, mas Creapure é um selo de segurança para falar para o consumidor, olha, isso que você está consumindo é só creatina. Não tem malto, não tem nada ali. Porque creatina tem até para cavalo, pessoal. Alguém já tomou creatina para cavalo? Não? Tem alguns marombas que gostam de tomar creatina para cavalo. Qual que é a lógica? A lógica é que para cavalo é mais forte. Tá? Mas não é. É a mesma coisa. Creatina para cavalo é creatina igual. Para cavalo é ainda pior, porque creatina de cavalo vem muito malto junto. Então, às vezes, acaba deixando a creatina mais impura, tá? Mas creatina é a mesma para cavalo, para ser humano. Então, compre a monoidratada, é segura, é a melhor e a mais barata. O horário de suplementação da creatina, ele não importa. Por quê? Porque o efeito da creatina é crônico. Então, se você toma ela pré-treino, pós-treino, de manhã ou à noite, tanto faz. Se você toma antes do treino, ela não vai dar efeito meia hora depois. O efeito dela é crônico, você tem que ir aumentando de pouquinho em pouquinho os estoques de creatina fosfato. Então o horário, de maneira geral, é indiferente. Uma coisa também com relação ao consumo de creatina com refeições. Quando você bota refeição contendo carboidrato ou proteína, pelo estímulo de insulina, a creatina tem uma melhor captação pelo músculo. Se a gente pensar em um período agudo, isso talvez dê diferença. Agora, para o cara que está tomando creatina há 1, 2, 3 anos direto, ele vai aumentar a creatina fosfato, independentemente de estar tomando essa creatina com carboidrato ou com proteína, ou está tomando com água. Tá? Então, de forma crônica, tanto faz a maneira que você vai ingerir essa creatina. Mas se você quiser um resultado agudo mais expressivo, bote de preferência com alguma refeição contendo ou carboidrato ou proteína, por esse estímulo de insulina que aumenta a captação de creatina pela musculatura. Não é necessário ciclar. Antigamente também era bem comum isso. A primeira vez que tomei creatina também era isso aí. Toma 2 meses para 1, toma 2 meses para 1, toma 2 meses para 1. Isso era muito pregado pela questão de sobrecarga renal. Se toma creatina direto vai sobrecarregar o rim. Como eu falei, isso não acontece. Então não precisa ciclar. A creatina, pessoal, ela não perde efeito com uso crônico. O transportador de creatina, que é o CreaT, ele não tem uma redução da sua expressão com uso crônico. Então você pode utilizar a creatina direto, que ela não perde o efeito. O que acontece? A creatina, o principal efeito é o aumento de força. Então no começo, quando a pessoa começou a utilizar a creatina, ela tende a sentir um aumento de força mais significativo. Depois, como ela usa cronicamente, ela já vai se estabilizar com aquele aumento, ou seja, vai ficar algo normal da rotina dela. Então parece que ela não tem mais aumento de força porque a creatina perdeu o efeito. Mas não é isso. É que ela já aumentou a força no início, agora ela apenas continua. Se ela retira a creatina, ela vai perder força. E daí quando ela bota de novo, ela vai ganhar força de novo. Tá? Mas não perde o efeito com uso crônico. Pode utilizar direto. Se o cara treina pesado o ano inteiro, pode manter o ano inteiro. Não tem por que tirar. Outro ponto importante é a associação de creatina com cafeína. Também era muito pregado isso, que a cafeína anularia os efeitos ergogênicos da creatina. Isso também não é verdade, porque o principal efeito da creatina, pessoal, é aumento de creatina fosfato. Esse aumento de creatina fosfato não é alterado pelo uso em conjunto de cafeína. O que pode acontecer é que se você utilizar a cafeína, principalmente em uma dose mais alta, como a cafeína tem um efeito diurético, você reduz um pouquinho disso aqui, dessa retenção intramuscular causada pela cafeína. Mas o efeito ergogênico da creatina
é aumentar a creatina fosfato. E esse efeito não é reduzido quando você associa cafeína. Tanto é que a maioria dos pré-treinos possui na sua composição creatina com cafeína, tá? Creatina tem que ser tomada todos os dias, treinando ou não, porque o efeito é crônico. Então, independentemente do treino, você toma creatina. Creatina tem essa função muito específica para melhora de força, mas ela também tem uma função clínica bastante interessante. Se você tem um paciente idoso, obviamente que esse paciente idoso de 70 anos não vai lá não agachar com 200 quilos. Você não vai botar a creatina para essa pessoa para aumentar a força dela às vezes. Vai dar um aumentinho de força, que é interessante, principalmente para a questão do dia a dia, porque tem idosos que não tem força nem para se levantar direito da cadeira. Então essa questão de botar a creatina pode auxiliar nisso, mas também auxilia na saúde em geral. Creatina tem efeito neuroprotetor, então já é utilizada para prevenção, por exemplo, de doença de Alzheimer. Creatina também é utilizada para pessoas com depressão, ela possui efeito antidepressivo e inclusive para melhora da sensibilidade à insulina. Então mesmo uma pessoa que não treina, a creatina ainda assim pode ser interessante, porque ela não auxilia só na questão de treinamento físico em si. Ela tem outros usos clínicos, tá? Então ela melhora o quadro de saúde de forma geral, principalmente nisso que eu falei, doenças neurodegenerativas, depressão e também melhora da sensibilidade à insulina. Só para mostrar para vocês, pessoal, como realmente esse ganho de peso da creatina pode ser significativo. Isso aqui foi um estudo que durou mais ou menos um mês. Durante os 7 primeiros dias eles saturaram creatina, 25 gramas por dia, e depois fizeram a manutenção com 5 gramas. Tiveram pessoas que nesses 28 dias ganharam mais de 4 quilos. Tiveram pessoas aqui que na primeira semana ganharam 2,5 kg. Isso é comum às vezes na pessoa que está tomando creatina agora. Primeira vez que eu tomei creatina, acho que eu ganhei isso aí, uns 3, 4 quilos na primeira semana. Tá? É o que eu falei, isso pode ser muito legal para uma pessoa que quer ganhar peso, é um fator motivacional, ajuda no psicológico, mas pode ser ruim para aquela pessoa que não tem esse objetivo. Então ela causa esse aumento de peso, principalmente com isso aqui, ó, com a saturação. O único esporte que não vai se beneficiar com o uso de creatina são esportes de endurance. Por quê? Num esporte de endurance, de uma duração mais longa, primeiro, ele mal vai utilizar a creatina fosfato para geração de energia. Ele fica mais no metabolismo oxidativo e glicolítico, ATP-CP praticamente não é utilizado durante a prova inteira. E por que não deve ser utilizado? Porque vocês podem falar assim, mas beleza, na prova de endurance ele não usa, mas ele faz musculação, e na musculação ele usa. Realmente, mas a creatina, pessoal, aumenta peso. Para um maratonista, se o cara ganha meio quilo, isso faz uma diferença enorme. Se você começa a utilizar uma creatina com maratonista agora, satura, e ele tem uma prova daqui a um mês e o cara ganhou 4 quilos, nem vai para a prova. Nem vai. Meio quilo para um cara que faz 42 km ou faz um Ironman, está em uma diferença enorme. E a creatina causa aumento de peso. Às vezes não é 4, 5 quilos, mas 1 quilo, 1,5 kg já faz muita diferença. Então, nesse público, que é o público que tem essas provas mais longas, não é interessante utilizar a creatina, porque não vai alterar muito a performance e pode prejudicar por esse aumento de peso. Seria o único público, o único esporte que eu não recomendaria o uso. Todos os outros vocês podem utilizar, tá? Ficou alguma dúvida aqui de creatina, pessoal? Tranquilo? De todos os suplementos, se fosse para escolher um de todos esses que eu falei até agora, com certeza seria a creatina.